Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, em nome de Maria, à nossa página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Muito boa noite a todos que vão entrando. Estou vendo aí Arielle, outros nomes que podem ter passado, eu acabei não vendo, mas igualmente sejam bem-vindos. E é uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para falarmos, para tratarmos do Espiritismo. Meus amigos, meu nome é Vânia. Para quem não me conhece, a maior parte das pessoas que nos acompanham já nos conhecem, mas porventura, se alguém está entrando pela primeira vez, então meu nome é Vânia, sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré. Estou hoje aqui com a responsabilidade de levar a vocês uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos, como sempre o fazemos, vamos a alguns recados da nossa casa, do funcionamento da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, a Rua João Pecny, número 537, de frente ao cemitério público. Não tem erro, a cidade só tem o cemitério, então fica bem fácil localizar a nossa casa. Bem, meus amigos, nós temos atividades virtuais todos os dias, às 18 horas, sempre pela página do Facebook da nossa casa. Depois, essas palestras, essas lives são convertidas para o YouTube. Então, quem quiser, não puder assistir ao vivo, pode depois então assistir pelo YouTube. Nós temos lá o endereço que é CEMN, que são as iniciais de Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, CEMN Poá. Vão lá que vocês podem acessar as nossas lives. Aproveitem, deem o seu like para ajudar-nos a impulsionar o canal. Então, essas são as atividades virtuais. Atividades presenciais em nossa casa. Quarta-feira, às 20 horas. Essa atividade é bem curtinha, das 20 às 30. Das 20 às 20h30. A palestra leva uns 15 minutos, depois temos o passe e aí as pessoas já podem voltar para os seus lares. Quinta-feira, nós temos um estudo de obras básicas. Estudamos o Pão Nosso, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, toda quinta-feira, das 15 às 16. Depois, só ficam os trabalhadores da casa porque temos uma atividade mediúnica ligada à assistência espiritual, à desobsessão. Na sexta-feira, temos a palestra do Evangelho, sempre às 19 horas, fica das 19 às 19h40 no máximo. No domingo, das 9 às 10, também temos uma palestra com temas variados, sempre levados ao público, mediante as bases e os princípios do Espiritismo. E no domingo nós também temos uma breve apresentação musical e onde temos a oportunidade de soltar a nossa voz antes de ouvirmos a palestra da manhã. Na segunda-feira temos ainda um trabalho privativo para os médiuns. Não é aberto ao público, mas havendo uma necessidade muito grande de esclarecimento, tratamento espiritual, a pessoa pode chegar às 18h30 na segunda-feira, procurar por João Firmino, que é nosso companheiro, trabalhador da casa e que está lá à disposição para entrevista fraterna e dará todas as informações, orientações para aqueles que vierem buscar assistência espiritual em nossa casa. Meus amigos, sábado passado nós tivemos a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que acontece sempre no segundo sábado de cada mês, visando arrecadar mantimentos e produtos de higiene e limpeza para ajudarem a compor a cesta básica
que são as cestas que são distribuídas às famílias cadastradas na casa. Agradecemos por todos aqueles que colaboraram e hoje, segunda-feira, as cestas já foram retiradas pelas famílias. Gratidão profunda a todo aquele que pôde colaborar com esta campanha fraterna realmente, de fato. Temos também a campanha do livro espírita. Nesta campanha, nós estamos arrecadando quem puder nos doar livros espíritas para que possamos fazer a feira do livro espírita. Livros usados, mas em bom estado e vendidos a preços simbólicos, 5, 3, 2 reais. O nosso objetivo, sempre reiteramos, não é obter lucro com essa feira, mas sim propiciar que as pessoas possam adquirir uma obra espírita a um preço extremamente reduzido. Então, quem puder nos auxiliar, nós estamos ainda aguardando as doações. A data ainda da nossa feira ainda será definida. Meus amigos, esses eram os recados. Temos também o Evangelho online. Então, no último domingo de cada mês, às 16 horas, nós temos o Evangelho pelo Google Meet, salvo engano, acho que é isso mesmo. Então, quem se interessar, entre em contato conosco pelo número da Casa Espírita. Faz um tempinho que eu não falo o número, 963, não me lembro mais, meus amigos, eu posso errar. Então, amanhã, se for que eu vá fazer a live, aí eu trago o telefone direitinho para vocês, o celular, ou Ezequiel que está nos assistindo, pode colocar aí nos comentários, que aí eu passo para vocês. E então a pessoa pode se inscrever e conseguir fazer conosco o Evangelho online, último domingo de cada mês, às 16 horas, tá bom? Então, meus amigos, agora vamos à nossa prece de abertura, abrindo a nossa mente, os nossos corações, para a luz que jorra do mais alto, sobretudo que estamos nos ligando à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, fechemos, olha, antes de fazer a prece, Ezequiel, meu amigo, está colocando aqui o telefone, hein? 96300 4552 96300 4552. Muito obrigada, Ezequiel. Então vamos lá, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos então à leitura do Evangelho dessa noite. É um dos itens mais curtinhos que nós temos. Está contido no capítulo 26 do Evangelho. O tema do capítulo é dar de graça o que de graça receber. E, especificamente, o título é Dom de Curar. Itens 1 e 2. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebestes. Então vamos à explicação de Kardec.
disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Este é o texto base para que possamos fazer os comentários da noite. Hoje, devido a um compromisso espiritual na casa, a nossa live vai ser um pouco mais curtinha. Mas então vamos aos comentários. Então Jesus diz aos seus discípulos: curai os enfermos. E como enfermos, nós precisamos compreender enfermos do corpo e enfermos do espírito, da alma. Então, tem aqueles que têm uma saúde boa no corpo físico, mas mentalmente, espiritualmente, se ligam a vícios da inveja, do ciúme, da maledicência, do orgulho, da vaidade. Então podemos dizer com propriedade que, embora tenham a saúde do corpo, não têm a saúde moral, não têm a saúde da alma, ou melhor, do espírito, né? Porque o espírito é a alma é o espírito encarnado. Então Jesus disse para curar os enfermos, disse também: ressuscitai os mortos. Será que é possível ressuscitar de fato um morto cujo corpo não oferece mais habitabilidade para o espírito? Sabemos que não, porque Jesus, o grande mestre por excelência, nosso governador planetário, não veio destruir a lei. E ressuscitar mortos no corpo seria então derrubar a lei natural, que é a lei de Deus. Jesus disse: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então nós sabemos que ressuscitar os mortos não é em seu sentido físico, que a medicina dá quando um corpo realmente se diz: a pessoa morreu. Então hoje a medicina avançou muito em relação à época do Cristo. Então, ressuscitar os mortos não é aquele que de fato teve a morte para o corpo, não. É ressuscitar os mortos em espírito, aqueles que não vivem absolutamente a vida da espiritualidade, vivem tão somente para a aquisição de bens materiais e efêmeros. Então, quando Jesus disse ressuscitai os mortos, é neste sentido, para que aquele que esteja morto pelo Espírito, que não se dê conta do sentido real, do porquê estarmos aqui, que viva pelo Espírito, que aspire a melhoria moral, melhoria intelectual. E depois também disse Jesus: limpai os leprosos. Sim, os leprosos, na época de Jesus, eram muitos. E a lepra, só muito recentemente, foi debelada. Foi, acho que no século passado somente, que a lepra, a hanseníase, teve a sua cura encontrada. Então, na época de Jesus, muitos eram os leprosos e alguns foram sim curados por Jesus. A lepra cessou na hora, instantaneamente,
Mas sabemos também que nem todos os leprosos que Jesus curou permaneceram sem a lepra. Alguns tiveram a lepra novamente no corpo e nos perguntamos por quê? Porque quando Jesus curava, ele dizia: vai e não tornes a errar, vá e não peques mais, para que não aconteça o pior. Então, nós percebemos que quando somos curados, por vezes, por um tempo, nós precisamos, para merecer a continuidade da saúde, precisamos mudar a nossa conduta, aquilo que nos fez ficar doentes. E por vezes as raízes de nossos males não se encontram tão somente na vida presente. Com mais propriedade encontram-se essas raízes muito profundas em vidas pretéritas. E mais, disse Jesus: expeli os demônios. Quando Jesus falava em demônios, é que naquela época não havia o termo obsessores, espíritos vingativos, espíritos de baixa frequência, espíritos sombrios, mas esses espíritos não se aproximam de nós gratuitamente. Não, nós fizemos por merecer nesta ou em outra existência. Então, muito provavelmente, a nossa frequência vibratória, o teor de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, nossas palavras, nossas atitudes são de tal monta que podem atrair esses espíritos sombrios. Então, ainda assim, Jesus pede aos seus discípulos que tinham a mediunidade. E aqui diz o dom de curar, uma mediunidade de cura. Então, vários de seus discípulos detinham esta condição que permitia a eles curar, expulsar os espíritos maus. Entretanto, era necessário que a conduta dali para frente, daquele assistido que recebeu a cura, se transformasse para melhor, para não suceder que depois voltasse a adoecer. E Jesus diz mais: dar de graça o que de graça recebeste. Então, a mediunidade não é algo pelo qual nós pagamos. Não é como um curso que um médico faz, um dentista ou qualquer profissional da área de direito, um professor, das mais variadas espécies de profissionais pagam. Então, eles têm o direito de cobrar os honorários pelos serviços realizados. Entretanto, a mediunidade não pode jamais ser comercializada, não pode ser cobrada, porque é algo que recebemos de Deus. E nós sabemos que a mediunidade, ela atende a duas categorias distintas. Uma é a mediunidade natural, era a mediunidade de Jesus, era a mediunidade de um Chico Xavier, pessoas iluminadas. Jesus, o nosso governador planetário, tinha uma mediunidade impressionante, mas era uma mediunidade natural, adquirida ao longo de seu processo evolutivo, na conquista das aquisições morais, intelectuais, espirituais. Então, Jesus naturalmente trazia esta mediunidade. Entretanto, a maioria de nós que detém esta faculdade não é natural. É uma mediunidade
emprestada para que possamos, de uma forma mais rápida, atingir o nosso objetivo, se utilizarmos a mediunidade para o bem. Entretanto, se a utilizarmos para o mal, se começarmos a cobrar, se desviarmos o nosso percurso da rota do bem e desviarmos cobrando, fazendo falcatruas, o que é que vai acontecer? Fracassaremos na nossa jornada evolutiva e na atual e presente encarnação. Então, a mediunidade é algo muito sério e teremos que prestar contas. Então, todo aquele que tem uma mediunidade não é à toa. E como a maioria de nós está numa mediunidade de prova, algo que foi emprestado, se não é nosso, pode ser retirado. Então, se a pessoa utiliza mal a sua mediunidade, de uma hora para outra, esta mediunidade pode lhe ser retirada, porque não é algo intrínseco, não é uma conquista, não é uma propriedade do espírito. Eu vou ler uma questão do livro dos Espíritos que vai nos falar de mediunidade, de cura. Na questão 500 nossa gente, vou ler essa questão e vou ter que encerrar, infelizmente já, como o tempo voa. Pergunta 556. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? Foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores e eles lhe responderam. A força magnética pode ir até aí, pelo toque, a força magnética do médium, quando secundada, ou seja, auxiliada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Olha só, então o médium de cura tem o magnetismo, mas aliado a esse magnetismo tem pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. Está aí. Então, a mediunidade exercida com pureza de sentimentos e o desejo ardente de fazer o bem pode realizar curas maravilhosas, mas cabe ao assistido que recebeu essa bênção continuar merecendo, mudando radicalmente os seus sentimentos e o modo de encarar a vida, percebendo que não é na materialidade que encontraremos o sentido maior da nossa vida, e sim neste contato, nessa interligação com o Pai Celestial, que chamamos de espiritualidade, alguns de religiosidade, quando existe, no fundo, uma religião. Meus amigos, vamos encerrando por aqui a nossa live. Quero agradecer de todo o coração a vocês que nos acompanharam durante esta pequenina palestra, pequenina conversa. Então, vamos ao encerramento. Vamos, então, para a nossa prece de encerramento. E eu convido a cada um de vocês para unirmos os nossos corações e mentalizarmos Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, amanhã ainda não temos a definição se será o nosso irmão
Ezequiel ou eu. Mas, de qualquer forma, amanhã às 18 horas, teremos ou Ezequiel ou eu. Então, a live vai acontecer. Contamos com a companhia amorosa de cada um de vocês. E não se esqueçam, deem o seu like lá no YouTube, está bem? CEMN Poá. Ajudem-nos a impulsionar o canal, levando a palavra espírita e consolando muito mais corações. Um ótimo final de segunda-feira, uma abençoada semana para todos nós e até a próxima. Fiquem com Deus.